Olá, estamos começando aqui mais um ponto de vista ao vivo, não é? Aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você. E a gente aqui, sempre neste horário da 1h30 da tarde, tradição na discussão política, não é? E o debate, na discussão, na abordagem, nas entrevistas, sempre sobre temas importantes, os temas que estão na pauta aqui da cidade, da região metropolitana e os assuntos que pipocam aí pelo país, né? Lamentavelmente, ainda tudo em torno do coronavírus, né? Esse vírus que é rápido, né? Que se prolifera com uma velocidade impressionante, como dizem aí todos os especialistas, e a gente aqui aguardando, por exemplo, as novas definições, né? Uma nova reunião que aconteceu entre os prefeitos, 9 prefeitos aqui da região metropolitana, a região do Condesb, que tem como presidente Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito Santos, e a decisão agora deverá ter aí um decreto assinado amanhã, nós vamos explicar com calma para você, será a obrigatoriedade do uso das máscaras, né? Por todos os habitantes aqui da cidade. Sai de casa, tem que usar máscara. Ah, mas já tive o vírus, não tem problema. Sai de casa, usa máscara, enfim. Evidentemente, você não sabe se você está contaminado de novo, se não está, né? Eu já te expliquei aqui, no meu caso, até o Marcos Caseiro estava aqui explicando o caso dele e o meu, né? Tivemos aí um problema mediano em relação ao vírus, adquirimos anticorpos, testes aí, fizemos o teste, enfim, e graças a Deus estamos curados e imunizados. Só que a imunização não se sabe ao certo quanto tempo dura, né? 6 meses, 1 ano, menos que isso, enfim, ninguém pode afirmar categoricamente, né? Ontem tivemos a primeira entrevista coletiva, né, do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e eu fiquei me perguntando, pô, mas cadê os gráficos, cadê os números do país, né? Região a região, capital por capital, enfim, como era feito com o ex-ministro Mandetta? Nada, né? Mas os testes, cadê os testes que ele falou que iam fazer e tal? Os testes estão chegando, está tudo chegando, né? Os aviões estão indo para a China, eu acho que estão indo para a China e estão ficando por lá mesmo, né? Porque não estão trazendo nada, né? Não tem teste, não tem equipamento. Diz que o avião sai da China, para num país europeu, qualquer coisa, esse país europeu vai lá, intercepta o avião, tira tudo que está dentro, manda o cheque, paga e nada chega aqui. É isso que eu li ontem num dos sites aí que a gente vem acompanhando, Terra, UOL, enfim. É uma situação bastante complicada. E, para fechar, né, o ministro Eduardo Ramos, secretário de governo, teve a pachorra, né, de se dirigir aos jornalistas, aos repórteres da Bahia e dizer que eles não podem mostrar só coisa ruim. Não dá para ficar mostrando só cadáver, né? Só a cova gigantesca aberta em São Paulo, a cova gigantesca, cova coletiva, né, aberta em Manaus, enfim. Tem que mostrar coisa boa também, as pessoas que se curam, enfim. Eu queria saber, que alguém pudesse perguntar para esse cidadão onde é que ele cursou jornalismo, né? Quais foram os veículos de comunicação onde ele trabalhou, como repórter, subeditor, editor, se ele foi editor-chefe de algum jornal, de alguma emissora de rádio, de televisão, enfim, para dar uma opinião estúpida como essa. Cada veículo tem a sua linha, cada veículo tem a sua direção, cada veículo tem o seu editor, o seu editorial, a sua linha de conduta. Enfim, desculpe, mas uma cova, né, gigantesca para que os corpos sejam ali sepultados, os caixões sejam ali sepultados um do lado do outro, é uma notícia muito mais importante do que o cara de 30, 40, 50 anos que se curou, 60 anos que se curou. Claro que os casos excepcionais, como uma pessoa de 90 anos, 92 anos, 95 anos, a grande maioria da mídia tem noticiado, tá certo? E seguimos em frente, lembrando você que todo dia, né, de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, tem a nossa reprise aqui do Ponto de Vista, para você acompanhar também aqui na Santa Cecília TV. O programa conta hoje com a presença sempre importante do secretário de Comunicação aqui de Santos, Flávio Jordão, que vai trazer aí novidades, explicações, porque está sendo desenvolvido aí um plano importante para uma retomada gradual da economia aqui na cidade e, na verdade, em toda a região. Tudo bem, Flávio? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão. Cumprimentar aqui o doutor Armando, prazer enorme aqui participar com você, doutor Marcos Santana e todos os telespectadores aí. Realmente, aí, poder falar um pouco aqui, Boturão, comentar um pouco das ações da Prefeitura. Sei que é um momento
bem delicado, não só pela questão da saúde, mas também aí, pela questão financeira, a questão econômica, para todos nós. Eu sempre falo, né? Eu, por exemplo, sou um privilegiado, eu estou recebendo meu salário, apesar de ter tido aí um abatimento de 30% do meu salário, que é justíssimo nesse momento, mas eu tenho meus pais, por exemplo, meu pai é autônomo, e a gente sempre conhece alguém que está numa situação mais complicada, então essa solidariedade ela é inevitável, a gente obviamente tem que estar preocupado com isso também, preocupado com o futuro, né? A gente sabe que uma pandemia como essa vai com certeza comprometer muito o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, então tem que ter muita serenidade nesse momento realmente para a gente tomar as decisões corretas. É uma responsabilidade muito grande para um prefeito, para os seus secretários que estão na linha de frente. Então, a gente tem que realmente, acho que a palavra é serenidade nesse momento para tomar medidas importantes que possam restabelecer e ajudar também as pessoas que estão na ponta. E como vem acontecendo no governo do estado, gostem ou não, né, do governador João Dória, eu então que cobrei tanto dele ano passado que ele tinha que vir aqui, né, a Baixada Santista, acabou vindo aqui uma ou duas vezes, este começo de ano veio aqui, né, inaugurou o ginásio lá na Zona Noroeste e inaugurou os estúdios, novos estúdios e novos equipamentos aqui da TV Santa Cecília. Foi legal a participação dele aqui. Neste momento, você percebe que eu não cobro. Há muito tempo que eu não cobro a vinda do Dória aqui na região, porque a situação é de calamidade, né? E ele está tentando aí, junto com todo aquele corpo clínico, corpo médico, enfim, pilotado pelo Davi Uip, tomar aí as medidas mais corretas. E Santos também vem atuando dessa maneira, os 9 prefeitos, enfim, atuando de acordo com o que manda a ciência, né? E parece que isso é realmente a lógica que deve ser seguida. Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal, colabora mais uma vez, participa aqui com a gente também. Tudo certo, Armando? Tudo certo, um prazer estar com vocês aqui, com meu amigo Boturão, Santana, e hoje ao lado do secretário de comunicação do município, Flávio, que eu tenho certeza que está trocando dia pela noite, noite pelo dia, porque não deve faltar assunto e comunicação dentro do Paço Municipal, não só a sua secretaria, como as demais secretarias, e eu tenho certeza que vocês estão trabalhando muito em virtude desse assunto que nós estive aqui semana passada e é sempre isso, nós não estamos adiantando, né? Estamos sempre no mesmo passo falando sobre Covid, não só esse programa, mas em outros locais também. O assunto não muda. Uma pena, o que nós precisamos pensar e debater isso hoje aqui com o secretário, com o Santana, com o Boturão, é a sociedade, é o comércio, precisamos falar muito sobre isso, em que pese o medo das autoridades, do executivo, em não reabrir o comércio, mas isso deve acontecer de uma forma gradual, né, com parcimônia e com muito cuidado. Precisamos falar sobre isso hoje. Muito bem, obrigado também, Armando, por estar conosco. E o Marco Santana lá na ponta, atento à sua participação, as informações que vão chegando, né? Claro, sua participação que é sempre importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, na medida do possível. Edgar, o ministro Luiz Eduardo Ramos demonstrou não apenas desconhecer jornalismo, porque a gente aprende na faculdade que não dá para brigar com a notícia, mas também ele demonstrou ali que ele tem um certo saudosismo com a ditadura militar, né? Quando se evita as notícias ruins, simplesmente se omitindo as más notícias, né? E eu acho que o lugar ideal para o ministro é no Turcomenistão, que onde lá o governo resolveu encarar o problema proibindo a citação da palavra coronavírus. Acha que assim vai resolver a pandemia naquele país. E diga, aproveitando aqui, ontem foi anunciado um amplo plano econômico no governo federal, o Pró-Brasil, só que o detalhe é que o ministro da Economia não participou, quer dizer, um plano econômico anunciado, feito completamente à revelia do ministro Paulo Guedes. Indica que Paulo Guedes, mais do que nunca, está na frigideira. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre nossa boa noite para você que está conosco aí na reprise. Lembrando também, claro, o mantra de todos os dias, a gente termina o programa ao vivo às 14h30, até a reprise à noite, algumas mudanças, né? Números, enfim,
de gráficos, onde você tem a coisa organizada, né? O governo do estado tem, a prefeitura de Santos tem, né? Aqui a região metropolitana procura se organizar para passar com clareza, né? Máximo de clareza possível, há muita subnotificação, mas por que Santos foi citada aí como a maior média nacional, né, de contaminação de coronavírus? Porque a subnotificação aqui é muito, mas muito inferior ao que acontece no resto do estado, no resto do Brasil afora. Até o Marcos Caseiro, na última segunda-feira, explicou isso aqui. E, lamentavelmente, eu volto a repetir, ontem, na entrevista coletiva do ministro, não se viu nada, não se viu gráfico nenhum, não se viu número nenhum, não se viu capital por capital, região por região, enfim, como era a praxe na época do ministro Mandetta, tá certo? Tá ninguém aqui para defender o ministro é um cara político, enfim, não precisa que ninguém o defenda, o ex-ministro. Sinceramente, eu estranhei, né? Josias de Souza escreve hoje no seu blog que não houve uma substituição no Ministério da Saúde, houve uma intervenção no Ministério da Saúde. Quem viver verá, né? Se foi boa a troca ou se a troca foi negativa. Se realmente os casos vão explodir mais à frente, especialmente nas comunidades, né? Como a gente tem comentado aqui, ou se vamos ficar aí nessa média que estamos acompanhando. Bom, Flávio Jordão, tem muita coisa para a gente comentar, para a gente falar, enfim, mas queria que você falasse então já do decreto para o uso obrigatório das máscaras aqui na cidade. Acho que os 9 prefeitos decidiram criar um decreto, né? Amanhã sai Editar um decreto. Amanhã sai o decreto, né? Sai publicado um decreto. Foi definido ontem numa reunião do Condesb, mais uma reunião do Condesb, dos 9 prefeitos. O prefeito Paulo Alexandre é o presidente do Condesb, e foi decidido que vai ser apresentado amanhã, publicado amanhã, vai ter uma tolerância até o dia 1º de maio, para que as pessoas possam se adaptar a isso. E aí, obviamente, que vai ter todo um regramento. Uma semana de tolerância para uma semana. Vai ter todo um regramento. As pessoas os comércios vão ter que colocar a obrigação das pessoas utilizarem lá dentro. Vai ter multa para quem não utilizar, multa para pessoa física, multa para pessoa jurídica. Todo esse dinheiro vai ser revertido para a compra de máscaras para pessoas de vulnerabilidade social. Então, acho que é uma decisão acertada da prefeitura, dos 9 prefeitos. Precisamos fazer, outros municípios já vêm fazendo. Acho que já tinha aí um clamor aí por essa situação toda, as pessoas já estavam pedindo que tivesse essa obrigatoriedade de se usar a máscara. Isso foi feito agora, vai ter essa tolerânciazinha aí ainda, para que as pessoas realmente se adaptem, mas a gente já também foi uma outra medida do prefeito, a gente está comprando aí um número considerável de máscaras também para entregar para as pessoas em vulnerabilidade social, para a gente poder também ajudá-los. Então vai ter aí os pontos de entrega em alguns equipamentos públicos da cidade que vão estar abertos. Não adianta você exigir, você não ter como entregar para elas também. Então, a gente está se preparando para isso, está sendo feita uma compra, ele até anunciou nesse final de semana, estamos contratando aí costureiras, inscrevendo costureiras realmente para que possam fazer nas suas casas, com um valor aí de R$ 1,50 cada máscara dessa, e a gente vai fazer essas entregas para as pessoas em vulnerabilidade social. Muito bem, acho que é uma iniciativa importante, né? Claro, as pessoas têm dificuldade financeira. A máscara não é cara, tudo bem, né? Mas evidentemente seria um custo a mais, acho que não teria cabimento. Tá Sim, certo, né? como você disse, barato, não é um custo elevado para nós, mas para algumas pessoas, certamente, ainda bem que a prefeitura sensibilizou-se, vai confeccionar, vai terceirizar, né, essa confecção e até ajudar algumas pessoas, algumas costureiras, pessoas que têm interesse para fabricarem e para atender essa demanda. Máscara de pano, ela pode ser lavada, né? Diferente da outra que você usa e joga fora. Bastante interessante. É uma forma também de nós evitarmos, parece que em 40% você usando a máscara, 40% você evita a transmissão. Perfeito. É uma forma também de nós pensarmos, secretário, como eu disse aqui no preâmbulo do nosso programa, na reabertura parcial do comércio, desde que as pessoas, tanto o comerciante, os funcionários e aquele munícipe que entre na loja, vai fazer compra, não interessa em que loja, utilizando a máscara, para preservar o funcionário, o comerciante e todos que estão ali. É fato. Mas nós precisamos pensar nisso, na reabertura do comércio, para que a cidade sobreviva, para que exista um oxigênio, senão nós teremos um outro problema lá na frente. A gente sabe que há um estudo aí, na elaboração de um plano, claro que cada município tem a sua característica, aí fica, evidentemente, cada prefeito com os seus secretários, enfim, é que vai tomar
a decisão em cima do município que administra, né? Sim. Esse plano está pronto aqui, está fechado em Santos já? Ainda não, Flávio? Então, nós estamos trabalhando em cima desse plano. Nós temos aí um estudo em andamento, um estudo epidemiológico. Vai ser Aí feito da região toda, né? a região toda, vai ser feito pelo Parque Tecnológico, vai ser feito pela região, mas vai ser feito em cada município individualmente, né? Aí nós vamos ter que fazer esse estudo, cada um vai ter uma cota de exames, serão 10 exames, serão divididos em 4 etapas. E aí, esse estudo vai nortear as decisões que vão ser tomadas. Nós temos um tempo, esse estudo deve ficar pronto até o dia 10 de maio também. A gente está trabalhando em cima dessa data, é a data que o governador aí colocou para realmente ter abertura, né? A partir do dia 11, ter uma abertura gradual do comércio. E a gente vai estar muito embasado, porque a gente vai ter um estudo diferenciado aqui, um estudo que está sendo feito, obviamente, por um comitê especializado, justamente para estudar o nosso cenário, né? E esse teste, ele é importantíssimo porque você vai fazer a testagem maciça nas pessoas, né? Quer dizer, você vai conseguir ter gente para poder entender e rastrear o vírus pela região, pela cidade, para nortear. É fundamental que seja feito dessa forma. A gente tem um plano sendo elaborado pela Prefeitura de Santos, um plano econômico também, de abertura gradual, está sendo trabalhado e que vai ser apresentado também no momento oportuno. A gente está seguindo as regras dos decretos do governador, essa é a determinação e a recomendação que o Ministério Público está fazendo também para todos os prefeitos. Ontem, dentro dessa reunião com o Condesb, foi posicionado esse tipo de situação. Alguns prefeitos da região acabaram, talvez, acelerando o passo e abrindo alguns comércios, sentindo a necessidade dos seus municípios, mas esse estudo vai ter que ser mais amplo, nós vamos ter que ver número de leitos na região. Tenho certeza que, obviamente, a maioria desses municípios não tem uma estrutura como o Santos tem, e muitas dessas pessoas vão acabar migrando para a cidade. Então, foi aí de comum acordo, os prefeitos acabaram se entendendo e eles vão ouvir as recomendações do Ministério Público e não vão abrir nesse momento, vão voltar atrás alguns municípios para que possam esperar realmente a determinação do governador, seguindo o decreto do governador, para que a gente possa abrir. E isso também está muito próximo, dia 11. Sei que 20 dias para as pessoas é uma eternidade, né? Para quem não está hoje trabalhando, tendo renda. Difícil, mas, às vezes, é melhor dar um passo atrás nesse momento para depois dar 2 para frente, porque realmente a preocupação do colapso no sistema de saúde é muito grande. Por enquanto, aqui está controlado. Eu acho que as medidas que foram tomadas, não só em Santos, como nos outros municípios também, ajudaram a achatar essa curva que todo mundo fala. São Paulo também está fazendo a mesma coisa. Ou seja, acho que dessa forma nós estamos tendo resultados positivos, talvez para ser um pouco mais audacioso daqui a alguns dias, né? Se não tivesse feito dessa forma, se tivesse aberto antes, talvez a gente não conseguiria abrir daqui a 20 dias, no dia 11 ou daqui 15 dias mais ou menos. Acho que esse plano vai ser importantíssimo para a gente começar a retomar de fato a nossa Levando-se em economia. consideração também que a cidade de Santos, muito parecida com São Paulo no mesmo aspecto, as pessoas que moram na Grande São Paulo procuram os hospitais de São Paulo. Em Santos a mesma coisa. As cidades satélites aqui do nosso entorno, essas pessoas migram para os hospitais de Santos, Santa Casa de Santos e os demais. Principalmente Santa Casa. Principalmente Santa Casa. Guilherme Álvaro. Guilherme Álvaro, Santa Casa, hospitais de referência, hospitais muito bem equipados. Então, é um problema que a cidade de Santos enfrenta. Nós temos hoje em São Paulo 75% dos leitos preenchidos. 75%, escutei o prefeito falando agora há pouco. Em São Paulo, 75%. Algumas regiões com 35%, outras com mais, com 100%. Agora, Santos, me parece que nós temos hoje uma estrutura que o prefeito conseguiu viabilizar através da secretaria, deixar isso pronto. Isso está pronto, funcionando. Se nós tivermos uma explosão, nós teremos como atender essa demanda, não só da cidade de Santos, que são 433 mil habitantes, mas a demanda das outras cidades, porque o pessoal migra para cá e corre para cá, é uma coisa natural, como São Paulo. A gente vem acompanhando aí, infelizmente, né, pelas redes sociais, né, e algumas entrevistas que são feitas aí, até com ex-médicos, com médicos que mudaram de profissão. Então é uma coisa inacreditável. Como é que gente que não é do ramo, não é porque o cara é médico, que tem um diploma de medicina, que ele vai se atirar aí a falar sobre infectologia, epidemiologia, virologia. O cara não é do ramo, não é da área, né? Eu vou ficar aqui falando sobre o jornal impresso. Trabalhei pouquíssimo tempo na área impressa. Quem trabalha no jornal impresso é o Marco Santana. Tem um conhecimento, tem experiência, enfim, no Jornal da Ordem e tal. Agora também vai discutir comigo sobre rádio, sobre TV, que também vai ter uma dificuldade de debater. Então a vida é assim. Agora tem um médico, né, que fala uma vez por semana na Rádio Bandeirantes, né, por exemplo, e alguns outros aí ficam se pegando nesse cidadão. O cara é muito conhecido, professor, mestre, doutor da Universidade de São Paulo.
mas ele é um pediatra que atua na área de farmacologia também. Então, veja bem, ele ataca o governo federal, o ministério, falando sobre a coisa do pico, qual é o pico, estão jogando o pico para frente, essa coisa toda. E ontem eu li e vi, né, uma entrevista da VIUIP, e vi também, li, na verdade, uma declaração do Henrique Mandetta. Ambos, mais ou menos, na mesma linha, dizendo o seguinte, que as pessoas não raciocinam. As pessoas não têm raciocínio científico nem raciocínio médico, né, de infectologista, de virologista, de epidemiologista. Quanto mais se tem dificuldade de apontar o pico, melhor é a situação. Significa que a curva está sendo achatada, como era necessário ser. Porque se o pico fosse no domingo de Páscoa, uma coisa assim, ó, espantosa. Você ia ter em Santos, como disse o caseiro aqui, 2.000, 2.500 pessoas infectadas procurando leitos hospitalares, especialmente UTI. Onde é que você vai arrumar 2.500, 3.000 leitos hospitalares para as pessoas serem internadas em UTI numa cidade como Santos, por exemplo? Em São Paulo ia ter 20.000, 30.000 pessoas procurando lá leitos de UTI, sendo internados, essa coisa toda. Enquanto o pico não se sabe, não se acha momentaneamente uma data, né, para esse pico, segundo o Mandetta, que saiu outro dia do Ministério, e principalmente o da VIUIP, que é um grande especialista na área de infectologia, né, é porque a curva está ficando achatada, o gráfico está ficando achatado, enfim, e o pico está sendo estendido lá para frente. As pessoas vão tendo problemas de saúde, vão sendo internadas numa proporção em que o sistema de saúde suporta. Intervalo, já voltamos. Muito bem, sequência do ponto de vista, Flávio Jordão está conosco, secretário de Comunicação, trazendo aí informações importantes sobre o plano aí de retomada gradual, evidentemente, né? A reabertura do comércio, enfim, atividade econômica em Santos, nosso Armando de Matos também, não é? E lá na ponta o Marcos Santana. Tem alguma participação Isso, daí, né, Armando? O Uriel Vilas Boas participa com a gente aqui e destaca a importância dos carros de som percorrendo as ruas dos bairros. E ele sugere aqui acrescentar na mensagem a importância de se usar as máscaras, além logicamente, do isolamento social. Acho que daqui para frente vai acrescentar também, né, Flávio? A gente fez uma mensagem aí, temos colocado aí vários carros de som nas ruas, os carros da guarda, enfim, outros veículos também, disparando uma mensagem da preocupação com relação ao coronavírus, mas no meu modo de ver, obviamente essa mensagem tem que ser trocada sistematicamente. Agora nós teremos um outro ponto importante, já era para ter, talvez até uma falha nossa aqui, já era para ter orientações para que as pessoas realmente usem a máscara, independente da obrigatoriedade de se usar a máscara ou não agora através de decreto, já deveria ser uma prática realmente estimulada pela própria prefeitura. Então, bom senso, né? Bom senso indica. E é uma questão de cultura também. Vocês observam nos países asiáticos, o camarada, né, começa a aparecer ali uma gripinha, o camarada já usa por máscara. Poluição, né? Muitos poluição, países gripe, já tem essa cultura de usar a máscara. A gente não tem, não, e pensar no terceiro, não pensar em si, pensar no terceiro. Ali uma gripezinha, você vai para uma aula num ambiente fechado, você vai para o seu local de trabalho, né? Hoje, para nós, até pouco tempo, era até um negócio esquisito, né? O camarada usando uma máscara, será que ele está doente? Será que ele contraiu alguma doença gravíssima? Hoje, tornou-se algo até interessante. Você vê algumas pessoas com umas máscaras diferentes, até engraçadinhas, né? Mas isso é uma questão cultural, questão cultural. Tomara que, né, oxalá que essa pandemia traga alguma coisa para nós e fique alguma coisa da nossa cultura, uma lição para todos nós, em todos os sentidos, na economia, né, não ficar gastando dinheiro à toa, economizar dinheiro, aquele que pode, e também pensar no próximo. Diga, Santana. Aproveitar a participação do Armando de Matos, que é um grande especialista em direito, para falar sobre uma questão jurídica legal no meio dessa pandemia. Em Itanhaém, a Justiça proibiu a realização de carreatas na cidade de pessoas que defendem o fim do isolamento social a pretexto de abrir o comércio e movimentar a economia da cidade. Aliás, como carreatas como nós tivemos aqui em Santos recentemente, duas, né? Uma ridiculamente foi parar na porta da casa do prefeito, né? Os caras lá com o megafone, passando o megafone para o outro, uma coisa inacreditável que aconteceu. Né? Então, Armando, e essa decisão judicial foi por meio de uma provocação do Ministério Público. E em Santos, no domingo, como o Edgar lembrou muito bem aqui, tivemos uma outra carreata aí de pessoas completamente alopradas aí, gritando aí, pessoas literalmente babando ali, a pretexto de criticar o governador João Dória, dizendo que, defendendo o fim do isolamento social, né? Então eu queria saber do Armando, se não é o caso do Ministério Público
entrar com uma ação para identificar e punir essas pessoas, que, aliás, porque afinal, tem um decreto estadual proibindo as pessoas de se aglomerarem ali. Claramente, ali houve uma aglomeração. Você não acha que é o caso do Ministério Público tomar uma atitude? É possível nesse momento? Então vamos lá, por partes. Antes de 1988, portanto, antes da nova Carta Política, as pessoas não poderiam fazer isso, era proibido. De 88 para cá, você pode, desde que você comunique às autoridades. Uma manifestação, você pode fazer desde que o prefeito, seja devidamente, não ele, obviamente o prefeito, a pessoa dele, mas a municipalidade, os órgãos de trânsito, para que se tome as medidas necessárias para fechar o trânsito, etc. O que não pode fazer é passar daquela linha tênue, ou seja, não pode agredir as pessoas, xingar as pessoas. O que foi feito nessa cidade foi uma provocação do órgão ministerial, ou seja, o promotor da cidade, promoveu, se eu não me engano, foi um mandado de segurança, não é isso? Sim. Não sei exatamente qual foi o remédio jurídico que foi utilizado, e o magistrada da cidade concedeu a ordem. Então não aconteceu, mas tinham ciência antecipadamente. Agora, quando essas coisas são feitas de chofre, de afogadilho, e as autoridades não ficam sabendo, não tem como, né? Domingo nós percebemos aqui na nossa cidade, a Avenida da Praia foi totalmente paralisada, em que pese domingo e o trânsito está bem fraco mesmo, nós sabemos disso, todos nós, né? Mas aconteceu aquilo. Teve uma barulheira danada, um buzinaço danado em frente à Santa Casa, né, da Misericórdia, no sábado, ou sábado ou domingo, eu não tenho certeza exatamente qual das duas carreatas aí que causou esse pandemônio na porta do maior hospital do litoral paulista. De todo hospital paulista. Tem uma placa do tamanho de uma televisão de 60 polegadas, não pode buzinar. Né, porque existem pessoas doentes, claro. Pessoas trabalhando, não pode, né, gente? Vamos passar da conta. E isso pode ser feito. Parece-me até, o secretário acabou de falar antes do nosso programa aqui, que é uma recomendação para o Ministério Público para que o faça, né? Então, qualquer manifestação popular, ela é aceita, ela é tolerada, ela é autorizada, desde que previamente comunicada ao órgão gestor, ou seja, à prefeitura daquela cidade. Mas no caso aí, desculpa, mas não tem o decreto de calamidade imprimido pelo governador aí, que em tese não proibiria esse tipo de manifestação? Não, desde que uma pandemia, né? Entendo perfeitamente, mas desde que essas pessoas mantenham uma distância, né, razoável, usem máscara. Não acontece isso, nós sabemos que não acontece. Mas é a mesma coisa a praia. Você tem em algumas cidades, na nossa cidade de Vigor ainda, a impossibilidade dos munícipes atingirem o calçadão e a praia, a faixa de areia. O pessoal pergunta assim, mas pode ser preso? Em que pese algumas pessoas contestarem, é desobediência, porque é uma ordem. Mas não tem lei e tal. Gente, aí nós vamos entrar numa seara que o munícipe não vai entender. Há um decreto do alcaide, do prefeito da cidade de Santos, proibindo a utilização do calçadão e da faixa de areia. A pessoa pode ser levada para a delegacia por algum crime? Pode, desobediência, porque existe um guarda municipal ali que representa a autoridade, ele é autoridade, está no 144 da Constituição Federal como um dos policiais. O guarda municipal está no elenco de polícias. Pode levar o munícipe daqui ou de outra cidade para a autoridade policial, para o delegado? Pode. Qual crime? Desobediência, está desrespeitando uma ordem. Essa ordem transitória não vai perdurar a vida toda, é óbvio, né? Queira Deus, mas por enquanto está proibido. Precisamos respeitar. É isso aí. Bom, em cima desse tema, já pegando esse gancho da questão da praia, né, Flávio? Outra polêmica danada, né? Tem aí uns heróis aí do absurdo, né? Que resolveram aí provocar os guardas civis, né? Guarda civil, né? Guardas civis, né? Que ficam ali no calçadão da praia, enfim. O cara vai lá, fala uma bobagem pro cara, né? Faz uma provocação ao guarda, enfim, como se o guarda estivesse ali brincando, né? Como se o guarda não estivesse ali cumprindo o seu dever, a sua obrigação. Outro baita desrespeito, entendeu? Uma cultura infame dessa gente que faz esse tipo de coisa. Mas virou uma polêmica a questão da praia, enfim, embora a gente saiba que o prefeito tem o direito realmente de baixar esse decreto, proibindo, então, a circulação de pessoas no calçadão e na faixa de areia. E aí eu pergunto, se nesse estudo aí também está incluído a abertura da praia e da faixa de areia. Com certeza, né, Pedro? A gente teve que tomar uma medida drástica como essa, né? Obviamente nenhum prefeito
de uma cidade praiana, turística, vai tomar uma decisão como essa e ficar satisfeito em ter que tomar. Estava se perdendo o controle, as pessoas indo para a praia para atividades físicas, se aglomerando, né? A gente pega a ponta da praia, tá bonita demais, enfim, estamos tendo dias muito bonitos, né? Com muito sol, com um pôr do sol maravilhoso, ou seja, a cidade está muito agradável, as pessoas têm ido para a praia, para curtir como se fosse férias mesmo. Hoje a gente até sempre vem falando, quarentena não é férias, por favor, fique em casa. A gente tem um monitoramento que é feito pelo governo do estado, que monitora as cidades e apresenta o percentual de pessoas que estão hoje no isolamento social. Santos está com abaixo de 50%, 48%, 49%. Esse final de semana chegou, alguns dias, a 57%, que domingo chegou a 57%. Na terça-feira chegou a 57%, quando foi o feriado, no dia 21%. Mas a gente está oscilando nisso. Então, medidas têm que ser tomadas justamente para poder educar. É pedagógico esse tipo de situação, né? Não é prazeroso você tirar o lazer das pessoas, a atividade física das pessoas. Mas tem que ser feito, infelizmente. É uma pena que seja dessa forma. As pessoas precisavam entender. E o faturamento dos ambulantes também, né? Não, sem dúvida. Vende lá então, mate, né? Suco de limão, suco de laranja, enfim. Sem dúvida, né? E isso foi de imediato, né? Quando fechou a praia, fechou só a faixa de areia, primeiramente, não tinha essa decisão de fechar o calçadão, mas as pessoas migraram para o calçadão lotado, e aí o prefeito tomou essa decisão. Agora, óbvio que a gente, nesse plano, né, de retomada, de equacionar aí a questão do comércio econômico, obviamente que está também uma abertura de voltar à praia, né? Se você começa a ter uma condição de abrir um comércio, você tem a condição também de abrindo, por exemplo, o calçadão da praia, depois, quem sabe, até a faixa de areia. Mas isso, como a gente está conversando aqui, tem que ser gradual. Isso tem que ser feito passo a passo, justamente para poder trazer aí uma condição das pessoas entenderem. Eu acho que o maior remédio dessa pandemia toda é a conscientização. As pessoas se conscientizarem de que elas não podem abusar, que elas não podem ir para a rua a todo momento, não usar máscara, então elas precisam se conscientizar. E aí a prefeitura está tomando medidas justamente para fazer com que as pessoas botem a mão na consciência também. E tudo isso, então, deverá ser colocado em prática mais à frente, né? Provavelmente a partir do dia 11, 12 de maio, né? Mais ou menos seguindo ali o ritmo e as determinações que a gente está vendo do Eu entendo, Boturão, né? que a preocupação do governador é o Dia das Mães. O Dia das Mães avizinha-se, segundo domingo de maio, sem ser esse o próximo. Então, eu entendo que o governador... Há uma pressão enorme por parte do comércio. Então, mas aí que está. Acho até explicável, compreensível, né? Mesmo que nós abríssemos o comércio hoje, não teríamos um comércio rico como em outras oportunidades, porque o dinheiro está escasso, né? Os comerciantes, mesmo que voltassem hoje para suas lojas, não teriam a quantidade de fregueses comprando e gastando dinheiro, porque nós não sabemos o futuro. Agora, uma opção para o comércio seria atrasar, passar para o outro final de semana. Postergar. Procrastinar para o outro final de semana, sem ser o segundo domingo de maio, o terceiro. Isso acho que é para ajudar alguma coisa. Ajudar alguma coisa para o comerciante. Se voltar, vai voltar exatamente no Dia das Mães, na segunda-feira próxima? Não, aí você quebra o comércio. Dia das Mães perde só para o Natal. É Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Essa é a sequência do comércio. E nós vamos matar, aniquilar os comerciantes. Aquele que tem vontade de dar um presente para sua mãe, observem a Páscoa, né? As pessoas tiveram dificuldade para comprar ovos, aqueles que fizeram estoques não conseguiram vender, ficaram com esses ovos encalhados. Uma pena, né? Muito triste isso, para o comércio. Então, é uma opção para o senhor governador. Então, passar para o terceiro domingo de maio para ajudar um pouco, um alento, né? Não vai resolver, mas vai dar um alento para o comércio. Gostaria até que o secretário levasse essa ideia para o prefeito. Eu acho que é uma ideia considerável. Hoje eu tenho uma reunião, até nós vamos conversar, o Rivaldo, que é o ouvidor público, tem conversado com algumas pessoas, tem marcado algumas reuniões com segmentos importantes, com o comércio, e hoje ele até me pediu para que eu pudesse participar também, sugerir, ouvir um pouco, para a gente poder também tomar decisões ouvindo a ponta. Alguém do comércio havia levantado essa possibilidade? Eu não ouvi essa parte de postergar, de jogar para terceiro domingo do mês. Acho que é uma situação a ser pensada, né? É que dentro do plano do governo do estado também, dentro desse decreto, eles vão fazer isso por região, né? Eles vão dividir o estado em 10 regiões, vão estudar caso a caso. E eu acredito que Santos, até pelo
pelo número de doses que nós temos, por estar muito próximo ao epicentro do coronavírus, que é São Paulo, que é a capital, é a grande São Paulo, eu acredito que é difícil que a gente tenha uma condição de abertura importante do comércio. Então, pode ser que a gente também faça um adiamento e não tenha, talvez, a condição de abrir tudo. Flávio, na segunda-feira, alguns comerciantes fizeram uma manifestação no centro da cidade, até legitimamente querendo que retome a atividade, e parece que eles levavam algumas propostas para reabrir com segurança. Então, eu queria saber o que eles propuseram, na verdade, quando eles falam com segurança, quais são as medidas e qual que é a possibilidade dessas medidas serem acatadas, logicamente, depois de ouvir os especialistas na área de saúde da Prefeitura. Então, a ansiedade de se abrir o comércio é enorme por parte deles. A Prefeitura está administrando junto aí, dando alguns incentivos, né? Não incentivos, talvez, da forma como eles gostariam, IPTU, não pagar IPTU, não pagar as taxas realmente que eles têm que pagar para o estabelecimento estar fechado. Mas a Prefeitura também é muito difícil abrir mão de receita dessa forma. Eu ia perguntar exatamente isso para você que você pudesse explicar aí com calma. O Fernando Chagas tem vindo aqui, participado e tem dito claramente isso. Eu não sei quantas vezes eu repeti isso aqui, né? Talvez 1.500, agora 1.501, não é? O ente federativo que pode quebrar o seu galho, que pode ajudar você que é autônomo, você que é comerciante, que está fechado, é um só. É só o governo federal. Só a União é que tem capacidade de ajudar os estados, os municípios e as pessoas em dificuldade. Então, eu queria que o Flávio explicasse mais uma vez. A Prefeitura perdeu aí um percentual bastante razoável em arrecadação nesses últimos 30 dias, né? Há a possibilidade de ter uma prefeitura, embora seja uma prefeitura bastante equilibrada, prefeitura forte, como é a Prefeitura de Santos, mas de ficar dando descontos, abatimentos. Os governos do estado estão pedindo dinheiro para o governo federal justamente para ajudar nesse momento de desastre econômico. Quanto mais uma prefeitura, que é o ente mais frágil desse processo todo, quem faz o atendimento na ponta, então tem que aumentar o seu serviço, ainda mais na crise, né? Quando a pessoa perde seu emprego, quando a pessoa não tem renda, ela utiliza mais o sistema de saúde, vai demandar um pouco mais. Agora, como a gente colocou anteriormente, o prefeito tem feito um investimento muito grande, abriu 530 novos leitos para hospitais de campanha. Temos aí uma quantidade considerável de leitos para preparar a cidade. Está dando cesta básica para todos os alunos, para todas as famílias dos alunos das escolas municipais. Isso aí também tem muito recurso envolvido. Tem um número considerável de compra de respiradores que chegaram para a gente também. Outro ponto muito importante para conseguir combater o Covid-19. Tudo isso foi a Prefeitura que... Tudo a Prefeitura colocando. Tem ajuda também. O governo federal ajudou com uma parte, aportou um pouco de recurso. O governo estadual também aportou uma parte do recurso. Mas o município está botando dinheiro. E no momento que você tem queda de arrecadação, você, por outro lado, você também tem que colocar. Então, você abrir mão de receita é uma temeridade, né, nesse momento. Acho que está sendo estudado, o secretário de Finanças, Maurício Franco, está estudando diversas possibilidades de ajuda também. O prefeito já tomou algumas ajudas, mas elas são de prorrogação de pagamento de taxas, de dívidas e tal, isso está sendo feito. Mas a gente está estudando também algumas medidas e alguns incentivos diretos para os comerciantes, por exemplo. Agora, isso aí está ainda de forma muito tímida. A gente está estudando para, talvez, num determinado momento, possa ter que entrar dessa forma, caso a gente tenha realmente um pico e aí o comércio não aguente mais. Mas a gente vai fazer isso, está sendo estudado e está sendo preparado para frente. Isso lembra o então governador André Franco Montoro, que falava o seguinte, que as pessoas não moram na União e nos estados, as pessoas moram nos municípios. Claro. A conta quem vai pagar é o prefeito. Os estados já conseguiram, através do STF, não fazer o repasse da sua dívida. O Estado de São Paulo, todo mês, precisa mandar vários caminhões de dinheiro para a União, conseguiu suspender. Agora, o município, ele precisa pagar ali as contas dos professores, dos guardas municipais, dos médicos, nós sabemos disso. Mas o cidadão não tem a quem recorrer. O município não tem. Aquele que é locatário consegue conversar com o seu senhorio, olha, eu não posso pagar, eu vou diluir esse mês, esses 2 meses nos próximos meses, aí tudo bem. Comerciantes estão conversando com os proprietários das lojas, estão se entendendo, não sabe até quando. Se isso demandar muito tempo, não sabe. Agora, o cidadão, ele não tem para quem recorrer, ele vai recorrer para quem? Para sua gordura, que uma hora termina, acaba, é fato, ou para o banco, vai se endividar com o banco. Tem que recorrer para o governo da União.
Exato. É assim que acontece O dono no do mundo cofre é a inteiro. União. O dono do cofre grande, não do cofrinho, daquele que tem umas moedinhas de 5 centavos. O dono do cofre é a União. Se a União não repassar esse dinheiro para os municípios, mas diretamente, sem escalas, diretamente, os municípios, principalmente aqueles grandes, o nosso eu considero como tal, como eu disse, 433 mil habitantes, afora os que vêm de lá para cá. Uma prefeitura forte, que Prefeitura arrecada forte, tem o bastante, Porto, enfim, nós né? sabemos Claro. disso. Existem prefeituras aqui que vivem de quê? De royalties, só de royalties. Vão Não levar uma arrecada pancada nada, agora que que vai vai ser diminuir brava, vertiginosamente. Quer um exemplo? Ilhabela, São Sebastião, são cidades que ganham fortunas, cidades pequenas, né? Que dependem muito dos royalties da Petrobras. Vai acabar ou vai diminuir muito. Santos, graças ao bom Deus, nós temos o Porto, que ajuda muito. Mas teve impacto, viu, Armando? Assim, Lógico que teve. A gente já teve, primeiro a gente já sentiu o impacto em março, porque a gente pegou a China em fevereiro, já no momento complicado. Então já teve impacto na cidade com uma diminuição do tributo do ISS. Nosso principal tributo é o ISS. A gente já teve uma considerável perda em março, que ainda não tinha entrado o coronavírus em Santos. Depois agora nós vamos ter em abril, nós vamos conseguir saber o que teve em abril, nem sabemos ainda, vamos saber em maio qual foi o impacto de abril. E depois, aí, esses próximos 3 meses, nós vamos ter essa sensibilidade daquilo que nós perdemos. Mas ontem estava vendo até o secretário Meireles, que foi ministro, foi secretário de Finanças lá do governo do Estado, lá da Fazenda, que foi ministro, presidente do Banco Central. Ele estava pedindo para recorrer, falou, ó, o BNDES tem caixa, tem 100 bilhões em caixa, tem que dividir essa conta, tem que colocar esse dinheiro para circular, para o microempresário, para o médio empresário. A gente precisa disso. Não adianta a gente ficar esperando que o município coloque o recurso para os estabelecimentos. Que cada município coloque. Não tem condição. O passe municipal, Se tirar receita, deixar de arrecadar com o IPTU, vai quebrar, não vai pagar salário daqui a pouco. Então, é uma conta que tem que ser dividida e aí sim, o Butrão está corretíssimo, é o governo federal que tem que ajudar de forma mais consistente nessa história. Tem gente que diz que eu pego muito no pé, né? O Santana também e tal, mas não é questão de pegar no pé. É uma questão de raciocínio lógico. As pessoas precisam parar e pensar. Olha o que acontece na Europa inteira. Mas por conta de uma má distribuição de dinheiro, se o dinheiro ficasse aqui na arrecadação, não teria esse problema. Exatamente. Nós ficasse temos 60, aqui na fonte. O Chagas normalmente fala isso aqui toda vez no programa. 63% do bolo tributário brasileiro vai para os cofres da União. Isso é importante até, a gente fala, tem comentado, mas acho que a política que o ministro Paulo Guedes vem falando bastante nessa história toda é do Pacto Federativo. E é o Pacto Federativo que vai reequilibrar essa história. O imposto que fica aqui, 63% vai para o governo federal. Uma outra parte muito grande vai para o governo do Estado e a gente fica com 17% do imposto. Ou seja, é um número muito pequeno. Então tem que reequilibrar, porque o serviço, como você colocou aqui, Montoro já dizia realmente isso, a pessoa mora no município, o dinheiro tem que ficar no município. Claro. Quando a pessoa passa dificuldade, é no município que ela vai utilizar, é na escola do filho que vai colocar no poder público, na área da saúde, como eu já coloquei. Então a gente precisa ter mais recurso, através do Pacto Federativo, e eu vi várias vezes o Paulo Guedes falando disso. Eu também vi, várias vezes. Infelizmente... Não andou. O presidente da República briga com todo mundo, ele briga com todos os partidos, ele briga com o presidente da Câmara, ele briga com o presidente do Senado e não foca naquilo que é importante. Por essa bandeira que o Guedes levantou, ministérios fortes, estados e municípios fracos, a receita para estar tudo errado, e eu concordo plenamente, sempre cansei, o Santana é testemunha, cansei de elogiar esse discurso do Paulo Guedes aqui. Só que, como disse o Flávio, não avança para lugar nenhum. O presidente parece que não compra essa ideia, enfim, não entende o que o Paulo Guedes fala. Eu não sei o que acontece. Doutor, eu não vi até agora. Por outro lado, ontem, eu chamei a atenção no começo do programa... ele não estava lá. Né? A ala militar do governo anunciou um amplo pacote econômico, que é o Pró-Brasil, que é o anúncio de investimentos públicos em várias obras públicas com o objetivo de gerar 1 milhão de empregos. E o ministro Paulo Guedes não só ele estava ausente, como ele é contrário, ele é frontalmente contra esse tipo de ideia. Ele acha que a iniciativa privada, por benemerência, por acreditar que é um negócio da China, né, sem fazer nenhum trocadilho, acha que é a iniciativa privada que vai promover esse grande desenvolvimento. Quando todos os economistas do mundo, não é só do Brasil, todos os economistas do mundo dizem que, no momento, quem tem que agir fortemente é o poder público central de cada nação, no caso, a União do Brasil, né? E Paulo Guedes não só foi esvaziado, como agora quem está ditando as cartas na área econômica também são os ministros da área militar do governo.
Quer completar, mano? Quero sim. Eu observei vereador diminuindo o salário, prefeito, secretários, não só de Santos. Parabéns, viu, secretário? Aperta todo mundo nesse momento de crise. Mas eu não vi, por enquanto, nenhum deputado federal, são 513, hein? 513, afora os senadores. É uma coisa simbólica? É simbólico. 30% de cada um, 20%, 10%, não importa. De 513, fora os seus assessores, que são muitos. Cada deputado pode gastar, se não me engano, R$80 mil com os assessores. Nós diminuíssemos, como eu disse, é simbólico, ajudaria um pouquinho sim. Então, fica o recado aqui para os senhores deputados federais, para os senhores senadores, tenho certeza que esse programa vai chegar aos ouvidos deles, façam a mesma coisa, copiem os municípios, porque a conta quem paga somos nós aqui embaixo, é aqui na ponta, é o prefeito que paga, os prefeitos que pagam, que alimentam esses hospitais, a segurança pública através da guarda, até a própria Polícia Militar, alguns municípios colaboram com a Polícia Militar para fazer patrulhamento, digo financeiramente. Tem até um nome disso, Operação Delegada. Atividade delegada. Exatamente. E é o município, é o prefeito que paga. Somos nós, os munícipes, que pagamos. Então fica o recado aí para os senhores deputados. Tem indecência maior do que o fundo partidário? Dinheiro público para financiar campanha. Ou seja, os municípios precisando de respiradores, precisando de recurso para montar os hospitais de campanha, máscara que não tem. E assim, não precisamos aí manter a democracia. Quer dizer, faz campanha sem o dinheiro público. Então, que se tem que fazer a eleição esse ano, que eu acho que tem que se fazer de fato, faz sem o recurso público. E coloca esse recurso. Se nem isso eles abriram mão, imagina se vão abrir mão de salário. Olha, eu tenho que sair para o intervalo, né? O Flávio lembrou do Henrique Meirelles, nós citamos o Henrique Meirelles aqui, que inclusive além da questão do BNDES, disse que a União, o Banco Central, enfim, tem que emitir moedas. Além disso, vai gerar inflação. Disse ontem, não vai gerar inflação, porque não tem dinheiro, ninguém vai comprar nada. Não tem consumo. A pessoa não consome. Isso é dito pelo Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, um cara que foi presidente do Citibank Internacional, enfim, né? Marcos Lisboa diz a mesma coisa, o Marcos Coimbra, né, diz a mesma coisa. Mônica de Bolle fala em letargia do governo, que vai atrasar extremamente a crise. Armínio Fraga segue também a linha. Quer dizer, não estamos aqui inventando nada, não estamos criando nada, não estamos aqui fazendo campanha para nada. Nós só estamos comentando, né, a respeito do que essas autoridades em finanças públicas, em economia, na área da fazenda, na área de planejamento, estão dizendo. Um break e voltamos já. Muito bem, reta final aqui desta edição do Ponto de Vista, né? E rapidamente, a questão da velha política, nova política, tanto se falou nisso, enfim, né? Eu lembro que o então candidato Geraldo Alckmin foi muito criticado porque fez aliança com o Partido Progressista, né? Com o PR, era PR, agora virou PL de novo, enfim, né? O pessoal criticava o Alckmin, essa coisa toda, enfim, né? O Bolsonaro, presidente da República, vem se reunindo aí com figuras históricas da política nacional. Por exemplo, agora o seu principal escudeiro é nada mais nada menos que o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. Continua sendo presidente nacional do PTB. Até queria indicar a filha para a ministra do Trabalho, lembra? Cristiane Brasil. Cristiane Brasil, a confusão que deu, enfim, né? Até o Supremo entrou e fez a proibição. Outro lendário político brasileiro que vem conversando com Jair Bolsonaro, nada mais, nada menos do que Valdemar Costa Neto. O boy. O boy. Você pensou que esse pessoal tinha morrido? Não. Estão aí. Continuam aí firmes e fortes e agora se tornando fiéis escudeiros do presidente da República. E ontem houve uma reunião, não é, envolvendo o MDB. Eu sei que o Baleia Rossi participou, né? Nosso brilhante deputado federal lá da região de Ribeirão Preto, o pai, inclusive, foi presidente da Codesp, né? Ele falava muito bem, o Wagner Rossi, se colocava muito bem, agora para dirigir a Codesp, né? E a última que eu soube também, mais um que foi chamado pelo presidente da República ao Palácio, né? Paulinho da Força, o presidente de Solidariedade, que pediu nada mais, nada menos que o controle do Porto Santos, meu caro Flávio Jordão. Bom, Buturão, eu sempre falo que a gente conhece, talvez, dos bastidores da política, 0,5%, né? Não vivemos lá, não trabalho lá no meio do Congresso, ou seja, a gente não sabe de fato quais são as pressões que existem lá. Mas que realmente a política ela é suja demais e os ambientes, na verdade, são promíscuos na política, são inevitáveis, né? A gente percebe esse movimento, a gente sabe que esse Congresso que foi reeleito aí, muitos deles que estão lá hoje, acabam
tomando as decisões aí com relação ao que está acontecendo no país. Eu vi recentemente, no dia que o Mandetta saiu, e aí houve muitos comentários diferentes. Não, o Bolsonaro, o presidente saiu da demissão do Mandetta para não ser cobrado, ele foi para a guerra com o Maia. Então ele desviou o foco da atenção e foi para cá para poder brigar. Mas eu senti ele naquele dia extremamente acuado realmente com o movimento que o Maia estava fazendo. E a CNN acabou pegando uma entrevista dele, do Bolsonaro, e anteriormente já tinha conversado com o Maia, e uma troca de farpas, mas estão colocando agora o Maia como bode expiatório da história toda, que é realmente um político extremamente complicado, é um político, Botafogo. É um político aí que tem aí uma larga trajetória aí em escândalos, em situações complicadas mesmo. Botafogo, né, da lista da... Exatamente. Da E lista assim, então não é, mas assim, não é o principal. Assim, tem uma série de outras coisas, uma série de outros personagens no Congresso, no Senado, enfim, que acabam atrapalhando o país. Mas a gente precisa entender esse cenário todo como está, e aí percebe que para governar, para ter governabilidade, você precisa ter um Congresso forte. Senão você pode cair mesmo. Base, isso, né? Que agora estão falando, que o Roberto Jefferson surgiu aí como a pessoa que enxergou que estava tendo um provável impeachment do presidente e tal, e ele está sendo porta-voz disso, está em todas as rádios, todas as TVs, está dando um espaço para ele na mídia absurdo por conta disso. Isso a gente sabe. Se realmente o Executivo está enfraquecido e o Legislativo começa a ter força, existem riscos realmente de ter uma mudança drástica. Você tocou num ponto justamente que eu queria destacar, que é o seguinte, até o Rafael Moreira, cientista político, que ele participa com a gente aqui, ele disse que no nosso sistema brasileiro, ele tem que ter uma coalizão de forças em torno do presidente. O presidente, para apoiar o seu projeto político, o seu projeto para o país, ele tem que ter a maioria no Congresso, né? Através do diálogo com o Congresso, com os deputados federais e com os senadores. Seja o PT, seja o PSDB, seja qualquer outro partido, mas em torno de ideias, da visão de mundo que cada partido, cada governante tem para o país. Agora, o que a gente percebe com o Jair Bolsonaro não é nada disso. Ele não tá claro qual que é o projeto de país que ele tem. E, na verdade, o que ele está atraindo esses apoios para Jair Bolsonaro é justamente esse medo que Jair Bolsonaro tem, que é real, de sofrer um processo de impeachment, né? Porque ele precisa de pelo menos 2/5 para evitar qualquer processo de impeachment que avance no Congresso. E já existem 24 pedidos de abertura de processo de impeachment na Câmara. E quem vai analisar? Justamente Rodrigo Maia, que é o principal alvo hoje das críticas de Jair Bolsonaro, dos filhos dele e do resto do gabinete do ódio. Então, na verdade, o que move o Jair Bolsonaro não é um projeto para o país, na verdade, é escapar, livrar a própria pele. Olha aqui, tem uma informação na Folha hoje, não sei se vocês já viram também, né? Vejam, olha a salada. Lula, Fernando Henrique, Ciro Gomes, o governador do Maranhão, né, o Flávio Dino, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vão dividir um palanque virtual no Dia do Trabalho, né? Presença do Bolsonaro no alto pró-golpe no último domingo ampliou a lista dos convidados, enfim, não sei quais serão os outros convidados que vão participar disso aí. Eu tenho opinião formada, eu acho que isso aqui é uma salada completa, uma confusão de rúcula com abacate, entendeu? Uma coisa confusa. Por exemplo, o que o Ciro Gomes vai fazer aí se ele bateu no Fernando Henrique, bate no Fernando Henrique há 20 anos e agora, no último ano e pouco, vive atacando o lulopetismo. Aí vem o Flávio Dino, que ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. Saiu do Maranhão, ninguém sabe quem é o Flávio Dino. É uma pessoa bastante interessante, um homem ponderado, inteligente. Mas, e o Rodrigo Maia, com esse pessoal todo, um cara do centrão declarado, né? Um cara que é bancado aí pelo poder econômico, né? Há tantos e tantos anos. A pessoa ficou louca, o que o Fernando Henrique está fazendo nesse meio também? Sei lá, entendeu? Eu acho que inventaram convidar e falou que faz. É virtual, né? Ele vai estar em casa lá e tal, no alto dos seus quase 90 anos, e vai falar algumas coisas. O Fernando Henrique tem uma bronca terrível do presidente da República, Jair Bolsonaro, que quando o Fernando Henrique foi reeleito em 98, em 99, o Bolsonaro era deputado federal e disse numa entrevista de televisão que não adiantava ficar reelegendo o presidente, tinha que sair dando tiro. E o presidente deveria ser o primeiro a levar tiro, entendeu? Então, até hoje, o Fernando Henrique não engoliu tem essa mágoa, essa coisa do Bolsonaro achar que ele devia ter tomado um tiro enquanto era presidente da República e não ser reeleito para mais 4 anos. Uma coisa é ele ser contra o presidente e aí se posicionar contra. O problema é ele estar vinculado a essas pessoas que, historicamente, ele também teve problemas seríssimos. Se vincular num projeto para tentar desgastar
o presidente da República, eu acho lamentável. Mas é tudo que nós não precisamos hoje. Não, Né? é Tudo aqui brincadeira. o Brasil Em não vez de precisa gastar pensar em energia com outra impeachment. coisa, não. Precisamos Não gastar resolver um energia problema. com O fazer sangue política. está vertendo pelas artérias. Né? O sangue está vertendo. Vamos pensar em resolver esse problema. Lá na frente a gente discute isso. Agora, pensar em impeachment de presidente nesse momento, vamos parar com isso, gente. Ô, Edgar, nesse episódio aí de que você citou, do Jair Bolsonaro falou que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado, foi aberto um processo de cassação do Jair Bolsonaro, na época deputado federal. Quem livrou a pele dele foi o então presidente da Câmara, Michel Temer, e naquela ocasião um parlamentar disse, olha, ele exagerou, mas não é caso de ser cassado. Quem disse isso foi o deputado José Genuíno do PT. O José Genuíno disse que não era caso para ser cassado, né? Hoje o presidente da República, né? E está aí envolvido nessa confusão toda, né? Eu não vou nem comentar aqui o Twitter, né? O texto, a declaração, enfim, o que escreveu o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas o corona comunista, o comunavírus, que o vírus foi produzido por comunistas, né? E que a globalização é um local de o mundo é escravizado e os comunistas vão avançando, não sei o quê. Sinceramente, eu acho que o Ernesto Araújo é um cara completamente louco, né? Louco de pedra. O Marco Antônio Villa o chama de Beato Salu, né? Beato Salu daquela novela do Roque Santeiro, lá o Flávio, acho que estava no 1975. colo da mãe dele ainda, né? 85. Colo da adorava mãe. essa novela, foi Não? muito boa, É? boa. Lembra dessa novela? Lembro, Roque Santeiro. Então o Flávio não é tão novinho assim, não. E veja bem, olha, chega, viu? Chega do Ernesto Araújo, ninguém aguenta mais as loucuras desse cara. Flávio, obrigado pela presença aqui com a gente. Esperamos que a coisa melhore, evidentemente, para todos nós, né? E que a gente possa caminhar com mais tranquilidade aí pela cidade, junto à prefeitura, ao comércio, enfim, né? Armando, sempre bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo Santana, convite. Diariamente conosco, de segunda a sexta, o programa, você sabe, ao vivo, a partir da 1h30 da tarde, sempre aqui na Santa Cecília TV, reprise às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.